E hoje, falando em saúde, eu estou recebendo aqui o psicólogo Caio Toledo, porque faz parte da saúde da gente. E ele vai estar aqui não só essa semana, já vou antecipar, a gente vai receber aqui várias semanas, porque tem muita coisa pra gente perguntar, viu, Caio? Bom dia! Bom dia, eu agradeço o convite, é um prazer enorme poder estar aqui e distribuir um pouquinho do meu conhecimento com todo mundo que está em casa assistindo. E o que é bacana é que quando a gente postou aí que a gente receberia você aqui, olha, chove de dúvidas e de vários assuntos, isso que é legal e eu te agradeço desde já a sua participação sempre que possível. Caio, vamos falar hoje de TDAH. Eu queria que você começasse explicando o que é. TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é considerado dentro da classificação da saúde mental, então a gente precisa levar em consideração alguns aspectos, porque ele pode ser predominantemente no déficit de atenção, ou predominantemente na hiperatividade e impulsividade, ou combinado. Então esse é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Caio, quais os sinais aí os pais ou até mesmo os professores devem ficar atentos? Então, essas crianças, é muito comum crianças hoje apresentarem algum distúrbio de aprendizagem, algum transtorno, e não necessariamente está relacionado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como é um transtorno que tem tido na mídia bastante foco, vamos dizer assim, então muitos transtornos do neurodesenvolvimento passam a ser confundidos como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então a gente tem que ficar atento a algumas questões, como a criança é muito desatenta mesmo em atividades do seu interesse, a criança ela é muito impulsiva ou muito hiperativa frente a atividades que demandam que ela tenha alguma calma, que ela espere a sua vez. Então essas crianças elas interrompem muitos adultos. Então tem alguns padrões que os pais e os professores podem ficar atentos que sugerem a possibilidade de um transtorno. Caio, esse transtorno, como que é o diagnóstico? O diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico, ele pode ser feito por psicólogos especializados na área, ele pode ser feito por neurologistas, psiquiatra infantil, mas é muito importante que a gente leve em consideração diversos aspectos. Então, seria de fato muito importante que houvesse um cuidado de uma equipe multidisciplinar na avaliação desse caso, para que também tenha as melhores propostas de intervenção e os melhores prognósticos do caso. Quando essa pessoa já está aí adulta, quais as consequências aí para uma pessoa adulta, até mesmo tendo cuidados e não tendo cuidados? Me fala um pouquinho aí dessa diferença. É muito importante essa pergunta, Paula, porque assim, o TDAH por muitos anos foi tido como um transtorno do neurodesenvolvimento, mas que tinha tido muito na infância, era concentrado muito na infância. Só que estudos novos vêm mostrando que adolescentes e adultos também apresentam o diagnóstico. Depois de muitos anos, eles têm aquele questionamento de algo acontece, algo está errado. E hoje, adultos buscando um diagnóstico clínico, eles descobrem o transtorno. Então, assim, quando você carrega o transtorno durante a fase do desenvolvimento, a gente tem algumas perdas em funções executivas, em execução de atividades, em memória de planejamento para executar. Então, a gente aprende coisas, a gente guarda as informações, depois a gente precisa resgatar essas informações para executar as atividades do dia a dia. E são atividades simples, às vezes, que essas pessoas têm bastante dificuldade nesse processo. Então, é muito comum que adultos tenham esses sintomas e que atrapalhem. Então, eles chegam atrasados, eles acabam tendo padrões de comportamento não muito satisfatórios dentro da sociedade. O TDAH, ele tem a ver com outros transtornos também? Ele pode estar associado a diversos outros transtornos. Então ele pode ser uma comorbidade de uma criança que tem autismo, ele pode ser uma comorbidade, tem muitos estudiosos que falam que ele é a base para o transtorno opositor desafiador. Então assim, a saúde mental ela é ainda um conhecimento muito novo. Então todo tempo tem diversas atualizações. Então, por isso muito complexo quando a gente fala de saúde mental. A gente tem que procurar de fato profissionais que estejam qualificados para dar o diagnóstico e para propor as terapias para o melhor prognóstico.
A gente até, às vezes, quando não sabe, a gente não sabe até se expressar, perguntar se é um diagnóstico, se é uma cura, como que a gente fala. Então, esse tratamento, ele tem uma data para terminar? Ele tem cura ou ele vai ter que tratar isso o resto da vida? É um processo, cada caso é um caso, não existe um padrão dentro do transtorno. Então, dentro de cada caso, a gente vai ter intervenções que vão envolver a família, que vão envolver diversos ambientes, seja ele a escola, seja ele a dinâmica familiar. Então são intervenções em diversos contextos e dependendo da gravidade do caso, as intervenções são mais específicas e conseguem um prognóstico e uma melhora mais significativa. Mas não dá pra gente falar de cura, dá pra gente falar em conter problemáticas que vão dificultar a adaptação dessa pessoa no seu dia a dia profissional, pessoal, educacional, enfim, em todas as instâncias da vida. Cara, foi muito bom saber um pouco mais e a gente fica cada vez mais curiosa, querendo saber um pouco mais. Então, para quem quer saber um pouco mais ou tem um filho que precisa aí de um diagnóstico mais completo, onde te encontrar? Fala um pouquinho pra gente. A gente fundou recentemente aqui na cidade o Instituto Inclua, então a gente vem com essa proposta de fomentar um pouco a questão das dificuldades dentro do ambiente educacional, dos transtornos, das deficiências. Então essa proposta do Instituto vem trazendo a avaliação. Então a gente tem site no Facebook, que podem acompanhar a gente, seguir a gente pelo Instagram, é Instituto Inclua, tudo junto. E também pelo telefone, que é em contato com a TV, vocês podem ter acesso também. E a gente está à disposição para poder contribuir com a informação e com o conhecimento que a gente angariou aí durante esses anos para dividir com a sociedade paraisense e de toda a região. É isso aí, a gente também pode acompanhar no Instagram, no YouTube deles, vários vídeos com vários assuntos, então acompanhe sempre aí. Mais uma vez, muito obrigada e assim que possível, Caio vai estar aqui de volta para falar mais um assunto, né, com a gente. Sem dúvida, é sempre um prazer participar e poder dividir um pouquinho do nosso conhecimento. Eu agradeço o convite. Eu que agradeço. E você de casa não saia daí, eu vou rapidinho para o apoio cultural e já já tem o Assunto é Música com André Martins.